Gente querida, bom dia! Hoje estaremos falando sobre as consequências imediatas que o impacto de Constantino exerceu sobre a vida da igreja. Ou seja, iremos analisar aquilo que aconteceu apenas no quarto século como fruto da conversão de Constantino, tá? O fim das perseguições foi naturalmente a consequência mais notável e imediata da conversão de Constantino, não dá para negar. Mesmo depois de sua morte, os poucos governantes pagãos que existiram usaram outros meios na tentativa de restaurar o paganismo, mas não perseguiram os cristãos. Isso tudo levou, em primeiro lugar, à produção e ao desenvolvimento daquilo que podemos chamar de uma teologia oficial. Algumas pessoas, como forma de protesto quanto aos rumos que a igreja estava tomando, se retiraram para o deserto, onde se dedicaram à vida ascética, de maneira que o século IV viu um grande êxodo, caracterizado por esse movimento monástico para os desertos do Egito e da Síria. A conversão de Constantino também levou ao surgimento dos cismáticos, que eram os cristãos que romperam a comunhão com os demais cristãos porque não viam com agrado a nova aproximação entre a igreja e o Estado. Entre os que permaneceram na igreja, não se retirando para o deserto, nem optando pelo cisma, logo surgiu um grande despertamento intelectual, com o surgimento de teorias e doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar. A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação nem com aceitação total, nem com rejeição absoluta. Para a maior parte dos líderes da igreja, as novas circunstâncias traziam consigo oportunidades inesperadas, mas também enormes perigos. E foi nessa ocasião que os gigantes da igreja, pensadores notórios, se levantaram para defender a fé cristã. Podemos destacar Atanásio, os capadócios, pais capadócios, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Estes grandes pensadores exerceram um papel importantíssimo para manter a igreja unida num momento tão difícil. Trazendo isso para os nossos dias e para a nossa realidade diária, podemos fazer uma aplicação bastante interessante. Sabemos que nesse mundo não estamos livres de enfrentar crises, mas o verdadeiro cristão deve ter atitudes sábias diante delas. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, versículo 18. A primeira atitude que o cristão deve ter é confiar em Deus e crer que, apesar de tudo, Ele está no controle da situação. Veja o que o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, versículo 2. Deus não perde o controle de nenhuma situação, pois Ele tem o controle de tudo o que acontece. Por isso, se Ele permite alguma coisa acontecer, é porque Ele tem um propósito a realizar. Portanto, em meio às crises, confie que Deus está no controle e, por isso, creia nele de todo o seu coração. Um dos sinais de que você está confiando em Deus é a forma como você age diante das situações difíceis. Você lembra de Paulo quando estava no navio a caminho de Roma em Atos 27? Em que o navio enfrentava uma grande tempestade. Viu qual foi a sua atitude? A atitude de Paulo foi manter a calma e assim pôde agir sabiamente. E é com sabedoria que você consegue, mesmo diante das crises, ser grato a Deus. Ser grato é ter a atitude de Jó que, em meio à crise, foi capaz de dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. João 1, versículo 21. E não há melhor forma para enfrentar um momento de crise do que orando. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Em meio às crises encontramos na oração não somente respostas para os nossos pedidos, mas também um refúgio para a nossa alma. Na oração devemos também interceder pelas pessoas que também passam pela mesma crise e problemas que nós passamos. A oração é uma arma poderosa para todo cristão. Por isso, em meio às crises, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida.
Você deseja enfrentar os momentos difíceis, as crises, os desafios, os problemas e todas as dificuldades próprias da vida da maneira que a Bíblia nos ensina que devemos enfrentar? Portanto, confie em Deus, tenha calma, seja grato a Deus por tudo e persevere na oração e intercessão. Hoje, a nossa série Ore Comigo vai trazer mais uma palavra poderosa em um momento cheio da graça de Deus. Você não pode ficar fora disso. Você vai orar e interceder, colocando em prática tudo o que falamos hoje. Essa corrente de oração vai fazer muita diferença em nossas vidas. Amém? Deixe o seu pedido de oração agora também, para que possamos orar por você e que outros também possam orar por você. Até hoje à noite.